Napoleon Hill enfatiza que o primeiro passo para alcançar o sucesso é estabelecer um propósito claro e definido. Ter um objetivo específico proporciona direção e motivação, permitindo que todas as ações e decisões estejam alinhadas com essa meta. Sem um propósito definido, é fácil se desviar e perder o foco, tornando mais difícil alcançar resultados significativos. Hill argumenta que as pessoas de sucesso são aquelas que sabem exatamente o que querem e estão dispostas a trabalhar diligentemente para atingir seus objetivos. Estabelecer um propósito definido é, portanto, fundamental para transformar sua vida e alcançar o sucesso desejado. Napoleon Hill afirma com clareza: ninguém pode conquistar o mundo exterior sem antes dominar seu mundo interior. O autodomínio, ou autodisciplina, é a habilidade de controlar seus pensamentos, emoções, hábitos e impulsos de forma consciente e orientada por seu propósito definido. Em outras palavras, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Para Hill, o autodomínio é a ponte entre o desejo e a realização. Você pode ter um propósito definido brilhante e inspirador, mas se não tiver disciplina para agir todos os dias em direção a ele, tudo permanecerá como um sonho não realizado. A autodisciplina exige que você resista às distrações, que diga não a prazeres momentâneos, que acorde quando o despertador toca, que estude mesmo quando está cansado, que mantenha o foco quando tudo ao redor tenta desviar sua atenção. Esse domínio pessoal também envolve controle emocional. Hill ressalta que pessoas impulsivas, movidas pela raiva, medo ou ansiedade, sabotam seus próprios caminhos. Portanto, aprender a pensar antes de agir, responder com calma e manter uma atitude mental positiva, mesmo diante dos desafios, é sinal claro de autodomínio. Outro ponto essencial é a disciplina mental. Hill ensina que devemos vigiar continuamente nossos pensamentos, pois tudo começa na mente. Pensamentos negativos devem ser imediatamente substituídos por pensamentos construtivos e alinhados ao nosso propósito. Essa prática constante de controle mental fortalece a vontade, molda o caráter e cria um campo magnético ao redor da pessoa disciplinada. Por fim, o autodomínio não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas sim um exercício diário. É uma prática constante, feita por meio de pequenos hábitos diários, como acordar cedo, cumprir compromissos, organizar o tempo e manter-se firme nas decisões. Para Napoleon Hill, a fé não é apenas um sentimento religioso, mas uma força mental concreta e prática, capaz de transformar pensamentos em realidades. No contexto do sucesso pessoal, a fé é a certeza interior de que você pode alcançar seu propósito, mesmo quando ainda não há nenhuma evidência externa disso. Hill afirma categoricamente: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa fé não nasce do acaso, ela é cultivada por meio da repetição contínua de pensamentos positivos, afirmações e da visualização do seu objetivo, como se ele já estivesse realizado. Quando você alimenta constantemente a sua mente com crenças poderosas, você começa a construir dentro de si uma convicção tão forte que nada consegue abalar. Essa convicção molda sua atitude, aumenta sua coragem e desperta recursos internos que antes estavam adormecidos. Hill também ensina que a fé é amplificada pelo ambiente mental e social, ou seja, as pessoas com quem você convive, os conteúdos que você consome e os pensamentos que você permite em sua mente podem fortalecer ou enfraquecer sua fé. Por isso, ele recomenda que você se cerque de influências positivas e evite tudo o que alimenta o medo, a dúvida e a indecisão. Napoleon Hill ensinava que decisão é o ponto onde o pensamento se transforma em poder real. A ação decidida é um dos pilares de sua filosofia, e ele acreditava que a indecisão é uma das principais causas de fracasso. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e as mantêm firmes, a menos que surjam razões lógicas para mudá-las. Já os que fracassam tendem a ser vagos, hesitantes e facilmente influenciáveis. Trabalhar diariamente no hábito da ação decidida significa agir com propósito, clareza e convicção, mesmo diante da incerteza.
Não se trata de agir impulsivamente, mas de cultivar a capacidade de pensar com rapidez, decidir com firmeza e agir com coragem. A vida recompensa quem se move, quem tenta, quem se arrisca e aprende no processo. Hill ressalta que a decisão está intimamente ligada ao comprometimento com o seu propósito definido. Quando você sabe o que quer e acredita profundamente nisso, suas decisões se tornam mais naturais, alinhadas e firmes. Você deixa de procrastinar porque há clareza, e a clareza elimina a paralisia. A ação decidida também está relacionada ao poder da persistência. Decidir não é apenas começar algo, é permanecer no caminho escolhido, mesmo quando surgem obstáculos, dúvidas ou críticas. Segundo Hill, os grandes realizadores não são aqueles que sempre acertam, mas os que decidem agir e continuam agindo até vencer. Além disso, Hill recomenda eliminar a influência de opiniões alheias. Ele adverte que muita gente deixa de decidir ou agir por medo de críticas. Para vencer, é preciso treinar a independência mental, ouvir a própria intuição e confiar na própria capacidade de julgamento. Resumindo, ação decidida é uma musculatura que se fortalece com o uso. A cada dia em que você escolhe agir com firmeza, você está moldando uma identidade de liderança, coragem e produtividade, e isso te aproxima cada vez mais da realização dos seus objetivos. Napoleon Hill afirma com firmeza que um desejo ardente e uma fé inabalável são inúteis sem um plano prático e bem estruturado. Ele ensina que todo propósito definido precisa ser sustentado por uma estratégia de execução clara, sob risco de permanecer apenas no campo da intenção. Um plano de ação preciso transforma a energia criativa da mente em ações concretas, mensuráveis e eficazes. Para Hill, o plano não precisa ser perfeito desde o início. Aliás, ele alerta que esperar o plano ideal é uma armadilha da procrastinação. O que importa é começar com um esboço prático, por mais simples que seja, e ir ajustando ao longo do caminho com base na experiência, nos resultados e no aprendizado. O mais importante é ter um plano e começar a agir com base nele imediatamente. Ele também enfatiza a importância de revisar e melhorar o plano constantemente, conforme novos dados, oportunidades ou desafios surgem. Isso exige humildade, flexibilidade e autoconhecimento, qualidades que fazem parte da mentalidade vencedora. Além disso, Hill sugere que o plano seja colocado no papel. Escrever seus objetivos e estratégias torna sua mente mais focada, ajuda a organizar os passos necessários, dá clareza sobre prazos e responsabilidades e permite monitorar seu progresso de forma objetiva. Outro ponto essencial é a associação com outras pessoas. Hill nos lembra do conceito de mastermind, um grupo de apoio formado por mentes que se alinham ao seu propósito e te ajudam a construir e executar seu plano. Ter um time confiável pode acelerar a execução do plano e ampliar os recursos disponíveis. Por fim, ele afirma que o plano deve ser constantemente energizado por entusiasmo, fé e persistência. Não basta ter um plano, é preciso manter-se emocionalmente comprometido com ele. Um plano frio morre. Um plano vivo, alimentado pela paixão, disciplina e ação diária, floresce. Cultive a persistência, a força silenciosa que dobra a realidade. Napoleon Hill declara com todas as letras que a persistência é o fator decisivo entre o fracasso temporário e o sucesso definitivo. Muitas pessoas têm talentos, ideias e até fé em seus objetivos, mas desistem cedo demais, ao primeiro obstáculo, à primeira crítica ou à primeira falha. Para Hill, o sucesso raramente é imediato. Ele é construído por aqueles que se recusam a recuar, mesmo quando tudo parece estar contra eles. Persistência é a habilidade de manter-se firme no caminho, mesmo quando a jornada se torna difícil, lenta ou frustrante. Hill a define como uma mistura de força de vontade, autodisciplina, fé e clareza de propósito. É uma forma de coragem silenciosa. Ela não faz alarde, mas vai em frente, passo após passo, até conquistar o que deseja. Ele ensina que a persistência pode, e deve, ser desenvolvida como um hábito diário. Começa com pequenas decisões, como cumprir tarefas mesmo sem motivação,
manter compromissos mesmo com desconforto e dizer sim à sua meta mesmo quando o mundo parece dizer não. A repetição dessas atitudes cria um caráter persistente que não se dobra diante das dificuldades. Hill também revela uma verdade profunda. O fracasso é muitas vezes apenas o disfarce temporário de uma grande lição ou de uma vitória adiada. Muitos desistem a poucos metros do ouro. Persistir é continuar cavando, mesmo quando o chão parece duro, com a fé de que há tesouros ocultos por trás da resistência. Além disso, ele liga a persistência ao controle da mente. Pensamentos de desistência devem ser substituídos imediatamente por afirmações positivas, visualizações do objetivo e recordações das razões pelas quais se começou. É uma luta interna constante, mas totalmente vencível com prática e consciência. No fim das contas, Hill afirma que tudo cede à persistência verdadeira. Nenhuma porta permanece fechada para quem insiste com inteligência, resiliência e dedicação. Persistir é provar ao universo que você merece aquilo que deseja. Napoleon Hill enxergava o fracasso não como um fim, mas como um professor severo e necessário no caminho do sucesso. Para ele, cada fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente ou até maior, desde que o indivíduo tenha a mente preparada para aprender, crescer e ajustar a rota. Essa perspectiva transforma o fracasso de inimigo em aliado, um degrau essencial na escada da realização pessoal. Hill ressalta que os maiores líderes da história fracassaram várias vezes antes de alcançarem suas vitórias mais notáveis. O que os diferenciava não era a ausência de erros, mas a maneira como reagiam a eles. Enquanto muitos se abatem, perdem a fé e abandonam seus sonhos, os verdadeiros realizadores extraem lições, fortalecem o caráter e refinam suas estratégias a partir dos erros cometidos. Segundo Hill, o fracasso revela onde a fé era fraca, onde o plano era falho, onde faltava preparo, e oferece assim a oportunidade de reconstruir com mais inteligência e maturidade. Essa postura exige humildade e mente aberta, qualidades que ele valoriza enormemente. Ignorar os sinais do fracasso ou resistir ao aprendizado que ele traz é insistir na ilusão. Por outro lado, abraçá-lo como parte do processo é acelerar a evolução pessoal. Outro ponto vital que Hill destaca é que o medo do fracasso paralisa mais do que o fracasso em si. Muitas pessoas nem sequer tentam por medo de falhar. Ele ensina que o fracasso temporário só se transforma em fracasso permanente quando a pessoa desiste. Portanto, a chave está em persistir com inteligência, usando o feedback da falha como combustível para recomeçar com mais precisão. Em suma, fracassar é inevitável. Mas, para quem segue os princípios de Hill, cada queda é um convite à reinvenção e uma etapa indispensável na lapidação do sucesso. Não há progresso verdadeiro sem tropeços, e não há vitória duradoura sem sabedoria conquistada nas derrotas. Alimente sua mente com pensamentos positivos. Você se torna aquilo que pensa. Um dos ensinamentos centrais de Napoleon Hill é: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Para ele, a mente é uma estação de emissão e recepção de pensamentos, e tudo o que você mantém de forma dominante em sua consciência, sejam ideias, imagens ou emoções, acaba se manifestando, de uma forma ou de outra, em sua realidade. Hill destaca que o pensamento é criador. A maneira como você pensa molda suas crenças, suas decisões, suas ações e, consequentemente, seus resultados. Por isso, ele recomenda que o indivíduo alimente sua mente diariamente com pensamentos positivos, construtivos, inspiradores e orientados para o seu propósito definido. Isso não significa ignorar os desafios da vida, mas sim escolher deliberadamente cultivar uma atitude mental que fortalece, em vez de enfraquecer. Essa alimentação mental positiva envolve práticas diárias como ler bons livros, escutar mensagens edificantes, repetir afirmações de poder, visualizar o sucesso, recitar orações ou declarações de gratidão e, principalmente, vigiar os próprios pensamentos. Hill sugere substituir imediatamente qualquer pensamento negativo por um positivo, como um jardineiro que arranca ervas daninhas para proteger suas flores.
Ele também ensina que o tipo de pensamento que você alimenta influencia suas emoções, e que suas emoções, por sua vez, determinam seu estado de ação. Quando você pensa de forma positiva, você se sente mais forte, mais motivado, mais ousado e age com mais entusiasmo. Isso cria um ciclo virtuoso que atrai resultados superiores. Além disso, Hill associa a mente positiva ao contato com a inteligência infinita, uma fonte de inspiração, ideias e soluções que só pode ser acessada quando a mente está limpa do medo, da dúvida e da negatividade. Pensar positivamente é, portanto, mais do que otimismo. É uma ferramenta espiritual e estratégica para acessar níveis mais altos de consciência e realização. Em resumo, Hill nos convida a assumir o controle da nossa vida a partir do controle da nossa mente. O que você planta na sua mente, você colhe na sua vida. Cuide do seu jardim interior com zelo, pois dele brotam todas as colheitas do seu destino.